Oi, turminha, tudo bom? Voltei, nossa última aula de matemática da semana, né? Hoje é quinta-feira, tá pertinho de um feriado e depois a gente vai falar sobre esse feriado, tá bom? Nós vamos continuar trabalhando aqui sobre a passagem do tempo. Você vai pegar o seu livro, vai abrir na página 80, né? E nós vamos conversar um pouquinho sobre datas comemorativas. Ontem nós começamos a falar sobre elas nas atividades que nós fizemos. Marcamos algumas datas lá, né, na nossa atividade, Dia das Mães, Dia das Crianças, o Natal. E nós vamos relembrar então o que são as datas comemorativas. Então, as datas comemorativas são datas que foram escolhidas para lembrar alguns eventos. Podem ser históricos, conquistas importantes, homenagem às pessoas. E muitas delas podem ser comemoradas no mundo todo, ou só no nosso país, só no nosso estado, ou mesmo apenas em nossa cidade, certo? Então, as datas comemorativas são datas escolhidas para relembrar coisas importantes ou homenagear pessoas também importantes, certo? Então, olha aqui, eu trouxe aqui alguns exemplos de datas comemorativas, né? A Páscoa, o Dia do Amigo, Dia dos Pais, Dia do Soldado, o Descobrimento do Brasil, o Dia da Pátria, o Natal, o Dia do Professor, Dia da Bandeira, Dia das Mães. Nossa, são inúmeras datas comemorativas que nós temos durante o ano. Algumas delas nós jamais nos esquecemos, né? E algumas delas às vezes passam despercebidas porque nós nem as conhecemos. Mas algum grupo de pessoas se lembra delas, às vezes talvez como o Dia do Médico, né? O Dia do Enfermeiro. São datas mais difíceis de serem lembradas, mas todo profissional conhece a sua data e se lembra dela muito bem, certo? Então, o que nós vamos fazer agora? Olha, número 9, lá da página 80, diz assim: escolha uma data comemorativa importante. Você pode escolher qualquer uma dessas que está aqui ou outra que você se lembre, certo? E aí você vai pegar uma folha em branco, certo? E vai fazer um desenho para representar a data que você escolheu, certo? Aqui tá falando pra gente fazer no caderno, mas não precisa, o caderno tem linhas, não fica tão legal. Por isso que a tia Volga pediu para você pegar uma folha em branco mesmo, certo? Lembra de colocar o seu nome, né, na sua folha, a data de hoje, dia 29 de... Hoje é 29 ou 30? A tia Volga já tá até sem saber. Dia 30, né? Hoje é dia 30 de abril de 2020. Coloca a data, coloca o seu nome. E aí você também escreve o nome da data comemorativa que você escolheu, certo? Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Por exemplo, eu escolhi representar a Páscoa, certo? Então, eu fiz um desenho aqui, ó, do túmulo vazio, porque Jesus não ficou, né, morto, ele voltou a viver. E escrevi lá, ó, Páscoa. Esse foi o desenho da data comemorativa que eu escolhi fazer, certo? Você vai escolher do seu jeito. Pode ser a data que você quiser, tá bom? E aí, depois que a gente desenhar a data comemorativa que nós escolhemos e colocar o nome dela, nós vamos para a segunda parte da tarefa, que é preencher esse quadro aí. A data que eu escolhi, que foi a da Páscoa, aconteceu no dia 12 de abril de 2020, num domingo. Você não vai preencher igual a tia Volga, certo? Você vai preencher de acordo com a data comemorativa que você desenhou, certo? Por exemplo, se você tiver escolhido, deixa eu voltar lá. Se você tiver escolhido desenhar, por exemplo, vamos ver aqui, o Dia do Soldado. O Dia do Soldado ainda vai acontecer. Vai ser no dia 25 de agosto. Você vai ter que colocar 25 de agosto de 2020 e vai procurar em qual dia da semana que vai acontecer essa data aqui. O Dia do Livro já passou, foi dia 18 de abril, Dia do Livro Infantil. Você pode fazer um desenho e aí lá na hora de preencher os dados, né, sobre a data comemorativa, você tem que olhar o dia, o mês, o ano e o dia da semana em que ela aconteceu. E aí cada um vai preencher do seu jeito, de acordo com a data que escolheu, certo? Depois que você fizer o seu lindo desenho, desenhou, pintou, colocou o nome da data e preencheu tudo sobre ela,
Você vai pensar um pouquinho sobre isso que está aqui, ó, aprendendo mais. Então, preste atenção. Existem várias maneiras de se escrever uma data. Lembra que quando eu falei para você colocar a data lá na sua tarefa? Dia 30/4/2020? Então, 30/4/2020 é uma maneira de escrever a data. Existem outras. Querem ver? As variações ocorrem na posição de cada uma das informações. Por exemplo, a posição em que está o dia, o mês ou o ano. Veja como uma mesma data pode ser escrita aqui no nosso país. Tem lugares que escrevem a data diferente. Às vezes o mês vem antes do dia. A gente sempre segue dia, mês e ano. Mas podem acrescentar algumas coisas. Observe aqui. A primeira forma é aqui, ó. 1º/1/2020. É a forma como nós falamos agora. Usando apenas os números. 30/4/2020. 1º/1/2020. Usamos apenas os números. Na segunda forma, a gente mistura números e palavras. Por exemplo, primeiro, a gente colocou o número de janeiro, agora eu escrevi o nome do mês, de 2020, certo? Na forma anterior, eu coloquei o número que representa o mês do ano, que era o mês 1, né? Aqui eu já escrevi janeiro. Na terceira forma, colocou o dia da semana antes. Então, olha só, quarta-feira, 1/1/2020, né? No nosso caso seria quinta-feira, 30/4/2020. E a última maneira de escrever que está mostrando aqui, está escrito tudo em palavras. Então, primeiro foi escrito por extenso, 1º/1/2020. 2020 também foi escrito por extenso. Então, só usando as palavras, certo? Então, aqui está a bandeira do nosso país, porque nós estamos falando em como a data é escrita aqui no nosso país, certo? Terminamos agora de conversar sobre este Aprendendo Mais. Você vai mudar lá para a página 81 e tem aqui duas outras coisas, duas outras fontes onde você pode aprender um pouco mais sobre o ano, a passagem do tempo, e os meses do ano e tudo mais. Leia o livro dos Dias, da editora Âmbar, que foi escrito por José Jorge Letria, e veja como o autor representa as datas comemorativas e nos ensina a sermos melhores cidadãos. Eu procurei muito esse livro na internet, mas ele é um livro de um autor português e eu não consegui achá-lo nem em PowerPoint, nem em PDF. E eu não tenho, né, o livro físico, porque senão eu poderia montar, né, um PowerPoint para vocês poderem ler, né? Se alguém tiver e depois quiser fazer isso, tirar as fotos e mandar pra gente, a Tia Volga pode montar, né, o PowerPoint, mas eu não tenho. É um livro de um autor português, não é um livro de um autor brasileiro. Depois você vai pegar o seu tablet ou o seu celular, vai fazer a leitura aqui, ó, do QR Code e vai se divertir brincando com um joguinho muito legal que se chama Calendariando. Você vai responder perguntas sobre o mês do seu aniversário e também vai organizar os meses do ano. E aí vai ajudar você a guardar a sequência dos meses na sua memória, certo? Depois que você fizer tudo isso, vamos fazer então uma cruzadinha. Aprender é divertido. Nós vamos preencher a cruzadinha com os nomes de alguns meses do ano, de acordo com a posição que eles ocupam no ano. Então, por exemplo, eu vou preencher por último a coluna vertical, tá? Eu vou preencher primeiro as colunas horizontais, que é de um lado para o outro. Então, se você voltar algumas páginas aí, você vai ver que lá na página 79 do seu livro, você anotou aí que o 7º mês é o mês de julho, certo? Coloca a letra bastão na cruzadinha, a gente sempre usa a letra bastão, certo? Letra bastão maiúscula. Coloca a letra bastão, uma letra em cada quadrinho, escrevendo julho. O 3º mês é o mês de março. O 9º mês é o mês de setembro. O 5º mês é o mês de maio. E o 12º mês é o mês de dezembro. Ficou faltando aqui o 1º mês para a gente acabar de completar.
Então, o primeiro mês é o mês de janeiro. E assim a gente terminou a nossa cruzadinha, não é verdade? Bom, eu comecei a aula falando que amanhã é feriado. E é feriado justamente porque nós vamos estar comemorando uma data especial, uma data comemorativa. Amanhã é o dia do trabalho. 1º de maio é o dia do trabalho ou do trabalhador, né? E por isso ele é feriado. Nós estaremos comemorando um dia tão importante, porque o trabalho é muito importante na vida das pessoas. E ser um trabalhador é uma bênção para cada um que é trabalhador, não é verdade? Então, olha só, um bom feriado para você, um bom final de semana, um beijo muito grande para todos vocês. Fiquem com Deus, descansem e a gente se vê na semana que vem. Tchau, tchau!